Continuando então no tópico do zinco em sistemas biológicos, né, nós vamos encerrar falando algumas das enzimas de zinco e do uso dos dedos de zinco, que é uma ferramenta de edição genética, e posteriormente a gente já passa para a primeira parte do tópico dos metais na cadeia de transporte de elétrons. Então, continuando na parte do zinco, vamos começar a falar das enzimas, né? A anidrase carbônica nós já vimos anteriormente no transporte de oxigênio, mas dentro do contexto aqui é importante relembrar para enfatizar principalmente qual é a característica do zinco que é explorado nessas enzimas, certo? Então, a anidrase carbônica é responsável pela conversão de CO2 em bicarbonato, que é usado como um tampão plasmático nos sistemas dependentes de oxigênio que trabalham com hemoglobina, principalmente. E ele faz tanto a conversão, né, a partir da água, quanto a reconversão depois em CO2, quando chega no pulmão. Então, em meio a coisas, essas reações são espontâneas, mas são muito lentas, então uma cinética lenta. Então você precisa de um catalisador. Então uma enzima, na verdade, qualquer uma delas é um catalisador, ela acelera a reação ou diminui a energia necessária para que a reação aconteça. Pode ser as duas coisas ao mesmo tempo ou uma ou outra. No caso aqui, a aceleração é dada por uma taxa de 10.000 a 1 milhão de conversões por segundo. Então, é nesse nível de velocidade que nós estamos falando, comparados à temperatura ambiente ou nas condições normais, certo? Então, o zinco está lá dentro da estrutura proteica, ele está ligado a 3 resíduos de histidina e uma molécula de água de uma geometria tetraédrica. Então a gente usa essa daqui como a estrutura de partida, lembrando que o zinco não oxida, por isso que ele está aqui, ele é utilizado nessas reações, e a característica principal do zinco nessa e nas outros exemplos que nós vamos ver é justamente a característica eletrostática. Ele é um cátion e ele tem a atração por elétrons. Então, a função dele é facilitar a quebra de ligações do substrato. O substrato é a molécula que vai ser ligada aqui. Então, nesse caso, né, no primeiro passo aqui, a água que se liga, devido justamente a essa atração eletrostática do zinco pelos elétrons da ligação do oxigênio com o hidrogênio, ele enfraquece essa ligação. Então, com isso, facilita a quebra da ligação, certo? Ele está no meio do pKa em torno de 7, e com isso, essa quebra de ligação libera um H+, e forma esse intermediário aqui, que é um hidróxido de zinco ligado na proteína. Esse hidróxido de zinco, então, numa segunda etapa, faz um ataque nucleofílico ao carbono do CO2, certo? E aí esse carbono se liga e forma esse complexo aqui intermediário também com o zinco. Existe até uma interação, atração eletrostática que estabiliza um pouco essa ligação do oxigênio criado aqui, digamos assim, parecendo um carboxilato, digamos assim, e com isso estabiliza. Entretanto, né, por uma questão também de afinidade, na última etapa, a molécula de água acaba deslocando o íon bicarbonato e, com isso, volta a reformar a enzima, ou seja, volta ela na condição original e o processo inicia-se novamente. E essa velocidade é muito rápida, como nós dissemos, a taxa de 10.000 a 1 milhão de reações por segundo. Então inicia-se o ciclo novamente. Então, relembrando, qual é o papel principal do cátion aqui? Não é receber ou transferir elétrons, é a característica eletrostática dele, de ser uma carga positiva. E para ele poder participar dessas reações, ele não pode oxidar nem reduzir, porque senão ele interfere justamente. Então, perceba que se esse elétron fosse transferido para o zinco, você não teria o ataque nucleofílico aqui e ela não faria a conversão. Então, é por isso que o zinco tem essa característica e foi selecionado no processo da evolução. A outra é a superoxidesmutase. Ela contém tanto zinco quanto cobre aqui na estrutura. Na verdade, o sítio catalítico é do cobre e o zinco faz um papel de suporte desse sítio aqui. E ela estava envolvida na desativação ou na conversão de espécies reativas de oxigênio, que a gente já falou anteriormente, as ROS,
que pode alterar o balanço de cargas celulares. Espécies de que tipo? Ânions, principalmente, né? Superóxidos, radicais hidroxilas e assim por diante. Então, esse ânion superóxido é a principal forma de espécie reativa de oxigênio, assim como o radical hidroxila, que é encontrado no meio intracelular. E ele pode ser convertido rapidamente em peróxido de hidrogênio pela superóxido dismutase. Você pode falar, mas o peróxido também é um agente oxidante, mas ele é muito menos oxidante naquele pH, inclusive, que se encontra intracelularmente, do que o superóxido. Então, você converte numa espécie menos agressiva para o meio, e depois essa espécie também, a gente vai ver, vai ser convertida em água posteriormente por outras enzimas. Então, a dismutação, chama de dismutase, está relacionada à dismutação, né, ou reação de desproporcionamento, que ocorre em duas etapas. É basicamente isso a nomenclatura. Catalisada, então, ela vai ser seguida de duas semi-reações. Aqui é a SOD, a superóxido dismutase, ela está ligada a um metal, aqui no caso pode ser cobre, mas pode ser manganês, ferro ou níquel. Nesses estados de oxidação aqui, iniciais, certo? Iniciais não, inicialmente se acrescenta um elétron a menos no estado de oxidação, como está indicado aqui no esquema. Então eu tenho metal, pego o N no cobre no caso é 1, N mais 1. Então você inicia com cobre 2, certo? A função aqui dos metais é sempre agora ser o quê? O receptor intermediário de elétrons. Então ele vai reduzir e vai oxidar. Já não é mais a questão eletrostática. Mas, obviamente, existe, de certo modo, uma contribuição disso, porque você tem um ânion aqui que tem uma carga positiva, uma densidade negativa, aliás, uma carga negativa muito alta, ele é atraído por aqui também. Mas o papel principal aqui é sofrer a reação de oxidação e redução sem perder as ligações com as espécies que estão fazendo a coordenação. Então, essa é a vantagem da ligação coordenada, como eu já falei, ela não entra... não utiliza os orbitais que vão sofrer oxidação e redução, certo? Por isso a reação não é rompida. Então ele reage com o superóxido e aí ele reduz, ele pega esse elétron do superóxido e é reduzido. Então de N mais 1 virou N, e aí produz O2. Esse intermediário aqui reduzido, ele vai reagir com outro superóxido e também com dois prótons que estão disponíveis lá no meio intracelular. Então, esse elétron que ele extraiu, ele recebeu desse superóxido, ele acaba doando para fazer a reação de síntese de água de peróxido de hidrogênio, de água oxigenada. Então, esse elétron mais 2 H+, um desses elétrons tem que ser usado para fazer uma ligação e esse outro é doado para fazer a outra ligação. Então, o metal volta ao estado de oxidação original e pode continuar essa reação indefinidamente, certo? Enquanto houver o superóxido. Lembre-se, você tem que desativar o superóxido, ele é resultante do metabolismo celular e você tem essas enzimas justamente para neutralizar essas cargas. As espécies formadas aqui sempre são neutras, certo? Você já tinha a espécie carregada antes, mas as espécies formadas são neutras e isso é o objetivo. Então você tem essa classe da superóxido dismutase, da SODS, e ela vai depender da superóxido dismutase de cobre, de manganês, de ferro e de níquel. E as reações são as mesmas. A diferença, às vezes, é o ambiente, né, o tipo de célula, o interior celular, que modifica um pouco as condições de pH ou de concentração, e por isso esses outros cátions são utilizados, outros metais. Então, nessa reação, o NOx dos cátions metálicos vai variar entre N a N mais 1. E o N aqui pode ser, está dado aqui entre parênteses para esses cátions específicos. Então, como foi dito, o zinco aqui ele tem um papel de função estrutural. Como a gente falou, ele tem papel catalítico, co-catalítico e estrutural. Então, nesse caso, na anidrase carbônica, ele é catalítico. Nesse caso aqui, a gente está mostrando ele como estrutural. E a geometria, a função dele é manter, inclusive, a geometria do sítio ativo não alterada devido à presença do superóxido. Então, ele garante que não há deformação dessa geometria do sítio de ligação e, com isso, então, o posicionamento correto do cobre para poder participar da reação de desmutação, certo? Entre cobre 1 e cobre 2, alterando o número de oxidação. Então, o papel
do zinco, nesse caso, é estritamente estrutural. É garantir que não há deformação do sítio ativo enquanto há as duas reações de desmutação. Ok? A próxima é a enzima dos bêbados, é a álcool-dehidrogenase, aquela que converte, né, catalisa a oxidação de álcools primários ou secundários aos correspondentes aldeídos e cetonas, que são os intermediários, né, da primeira etapa de eliminação do etanol do organismo. Nesse caso, por isso que pessoas que bebem muito acabam tendo aquele cheiro, às vezes, adocicado no hálito, certo? No bafo, digamos assim. E, na verdade, quando você faz o teste de bafômetro, você não está testando quanto álcool tem, você está testando quanto aldeído tem. Então, isso vai depender quanto mais álcool você consumiu, mais aldeído vai ser produzido. E o aldeído, como é muito volátil, ele vai reagir com o reagente que tem dentro do cartucho do bafômetro, né? E aí você tem essa detecção por concentração, certo? Bom, como que é a estrutura nesse caso? Você tem uma estrutura que elas são diméricas, certo? E tem dois zincos. Só que um está no sítio catalítico e o outro está função de estabilização estrutural. Então aqui seria esse amarelinho aqui do sítio catalítico. Tá? No sítio catalítico, a geometria dele também vai ser tetraédrica, e com a molécula de água, dependendo do lugar onde ele está. No caso do fígado vai ser. Então ele está ligado a dois enxofres de duas cisteínas e ao nitrogênio de uma histidina. Lembrando que ele é um ligante intermediário, um ácido intermediário de Pearson, então com isso ele pode se ligar a qualquer um desses ligantes com características duras moles ou mesmo intermediários. Certo? Na LADH, que é a Liver Alcohol Dehydrogenase, que é a enzima da álcool-hidrogenase que você encontra no fígado. Então aqui você tem essa estrutura, que é representativa dessa daqui agora, e na quarta posição, você tem uma molécula de água coordenada. E o princípio é o mesmo que a gente já viu da anidrase carbônica. Então, inicialmente, você tem a molécula de água ligada aqui, certo? E aí ela vai ser deslocada por uma molécula de etanol, pelo mesmo princípio da série espectroquímica que a gente já falou anteriormente. Nessa ligação, né, agora o zinco, pela atração eletrostática, ele aumenta a acidez não do hidrogênio da água, mas do hidrogênio ligado ao OH, justamente esse. Então desprotona esse OH e forma esse intermediário aqui, que é chamado alcóxido de zinco, né, ligado à proteína. Então só essa parte aqui é um alcóxido de zinco. Esse alcóxido aqui, então, vai fazer uma reação com um NAD+, certo? Essa reação, estritamente, é a transferência de um íon hidreto. É esse hidrogênio aqui que vai ser transferido para o NAD+, que vai virar NADH. Veja, o hidreto ele é o hidrogênio que é transferido junto com um elétron da ligação. Então, com isso, você transfere aqui, neutraliza o NAD+, e esse daqui é convertido agora em aldeído. Tá? O alcóxido de zinco forma um aldeído de zinco. Esse aldeído é deslocado numa quarta etapa pela água, certo? E aí recicla novamente o estado original da enzima e continua. Então esse aldeído é produzido, depois vai ser convertido, pode ser convertido também em cetona e depois vai ser eliminado em outras formas no restante da conversão dos álcoois, ok? E aproveita para fazer a redução do NAD+ para o NADH. Então, esse é o papel dele, de novo, como centro eletrostático no sítio ativo, mas ele também no outro sítio, no outro dímero da álcool-dehidrogenase, ele tem papel estrutural, para manter a estrutura da proteína. E, por último, nessa sequência, a gente vai falar de uma coisa que é pouco conhecida e pouco citada também, mas que tinha, na década de 80, principalmente, eles tiveram bastante em moda como uma das únicas ferramentas para tentar fazer edição genética. Nesse caso, são chamados dedos de zinco. Ele é designado como motivo proteico, certo? Uma sequência, aqui uma alfa-hélice, duas folhas betas, essas daqui representam estruturas amorfas, e o zinco, na verdade, estabiliza, né, essa estrutura nesse formato. Se não tiver esse formato, ela não funciona.
Dedos de zinco são uma super família de proteínas. Existem aproximadamente 2.500 tipos de dedos de zinco conhecidos somente em seres humanos. E como o dedo de zinco é muito específico, né, ele é construído de maneira, como que diz? Ele é construído para se encaixar numa sequência de bases do DNA. Então, a composição dele, eles se ligam principalmente ao DNA e RNA, participando de processo de transcrição. A posição onde ele vai se ligar no DNA e RNA é dada pela composição dessa dupla hélice proteica. Então, se você muda a sequência de aminoácidos, ele se liga em lugares diferentes. Por isso que existem tantos, porque cada enzima, né, que utiliza ele vai acabar tendo que se ligar em algum tipo, alguma posição específica. Por isso que tem essas diferenças. E aí, se você tem dedos de zinco em outras espécies, eles vão ser diferentes também dos humanos, da composição. O zinco aqui, como foi dito, atua como estabilizador estrutural, tá? E na sua ausência, essa proteína lá desdobra e perde a função, então não funciona. Ele está aí como mantendo a estrutura da proteína. Por que isso é importante? Porque você escolheu, porque a seleção natural escolheu o zinco? Por causa da estabilidade redox dele, certo? E com isso ele não é oxidado nem reduzido e ele dá estabilidade estrutural sem interferir no processo. Por que chama dedos de zinco? Porque no formato, quando você olha a proteína, ela parece um dedo, como se fosse a impressão aqui, por exemplo, de um polegar, certo? Aqui é o zinco, novamente, ligados aqui às histidinas e aos os resíduos de cisteína, duas cisteínas e duas histidinas aqui, numa configuração tetraédrica também, certo? O domínio aqui dentro fica hidrofóbico pela outra maneira da composição dos aminoácidos que você tem aqui, e isso garante que você não entra nenhuma molécula aqui do citoplasma e interfira no processo de transcrição. Tá legal? Aqui é um exemplo do sítio ativo, esses daqui são os dois amarelos, são os enxofres da cisteína, e aqui os dois nitrogênios que a gente já conhece das histidinas. Tá? Você vai encontrar dedos de zinco em enzimas do tipo DNA polimerase, RNA polimerase e transcriptase reversa. Nesses casos aqui, posteriormente no curso vocês vão estudar cada uma dessas proteínas, mas a função do dedo de zinco para essas proteínas é o posicionamento da enzima na molécula de ácido nucleico. Então, cada uma dessas enzimas interage com a molécula de ácido nucleico e tem que interagir numa posição correta, e o posicionamento é feito pelos dedos de zinco. Então, aqui é uma estrutura aberta de um dedo de zinco, ou de uma sequência de dedos de zinco. Vocês estão vendo aqui o zinco aqui no meio. Então, dedos de zinco, de novo, porque nessa representação bidimensional ela aparece uma sequência de dedos, certo? Então, as propriedades de ligação, a função desses motivos, depende dessa sequência primária de aminoácidos, que você tem representado por essas letras aqui. Isso aqui são as letras representadas dos aminoácidos, certo? E o dedo de zinco sempre estabilizando aqui com uma cisteína e uma histidina naquela posição, tá ok? Cada proteína apresenta uma sequência diferente, então ela vai ser específica, ela só tem aquela função, tá? E eles se encaixam no fuso mais largo do DNA. O DNA tem dois fusos, como nós já vimos em aula anterior, e ele vai se encaixar ao redor do DNA numa forma helicoidal, também acompanhando o fuso da dupla hélice, né? E esse encaixe vai ser dependendo da composição. Então, aminoácidos interagem com bases nitrogenadas via interação eletrostática. E essa interação eletrostática, ela vai depender das propriedades. Se você tem aminoácido carregado, não carregado, neutro, se a carga é negativa ou positiva e assim por diante. Então, uma visão mais ou menos tridimensional, esse daqui em vermelho, essas hélices em vermelho, são sequências de dedo de zinco. Então, é assim que elas se encaixam. Quando elas estão posicionando, né, as proteínas, é nessa sequência que ela vai. Então, não é só um dedo de zinco, é uma sequência de dedos de zinco que tem que a composição dele tem que bater com a composição de bases para ele poder encaixar só naquela parte do DNA e exclusivamente naquela parte. Aqui nessa animação, os zincos estão aqui dentro, representados por essas esferinhas cinzas aqui, mantendo a estrutura. Tá legal?
Então eles ancoram, eles são responsáveis pela ancoragem da enzima naquela posição. Para ficar mais ou menos um pouco mais claro, talvez, das funções, vamos pegar uma enzima, uma nuclease. A nuclease, a FOC1, ela é responsável por quebrar as ligações fosfodiéster entre os nucleotídeos, é que estão ali entre os fosfatos, certo? Se você quebra essas ligações, você abre a fita do DNA, ou do RNA no caso. Então elas são posicionadas sobre a sequência correta. Então, 2 dedos de zinco aqui, um de uma fita e outro na outra fita, ou pode ser um que dê a volta total. Você posiciona, e esse posicionamento aqui desse dedo de zinco depende dessa sequência. Ele tem a sequência de aminoácidos que interage exatamente com essa sequência. Se você não tiver, onde tiver essa sequência, ele gruda. E para ser funcional, do outro lado, ou ao complemento dele, quando ele faz a curva completa, tem que ter essa outra sequência, certo? Então, eles são desenhados ou sintetizados especificamente para isso. Então, ele posiciona a nuclease aqui, nessa primeira etapa. Numa segunda etapa, a nuclease, então, vai lá e quebra a ligação química. Então, ela cliva, cada uma cliva a sua respectiva fita, certo? E, com isso, ela quebra e vai possibilitar fazer o processo necessário ali. Quem determina essa posição é a sequência de aminoácidos dos dedos de zinco. Uma vez clivado, né, essa região que foi cortada aqui, elas podem receber sequências de inserção, então vai inserir alguma coisa aqui. O vírus, por exemplo, utiliza, de certo modo, esse vírus, não só um, mas vários, né? Nós temos várias sequências de vírus que foram introduzidas no nosso DNA, nesse mecanismo. Ele ativa o mecanismo das nucleases, ela quebra e insere aqui uma sequência de DNA dele que depois vai ser lida e transcrita na síntese de proteínas ou de mais vírus. Então, eles recebem a sequência de inserção, pode ter inativado, certo? A inativação de um gene, ou pode deletar genes também, como a gente vai ver como se faz no caso dos experimentos que foram feitos utilizando os dedos de zinco para modificar geneticamente um receptor de membrana que é utilizado pelo vírus HIV-1 para infectar as células. Então, o que eles detectaram é que existem pessoas que são imunes ao HIV. O vírus entra no organismo, mas não consegue entrar nas células. Então, eles foram estudar o que essas pessoas tinham de diferentes e descobriram que eles tinham mutações nos genes responsáveis pela síntese das proteínas que constroem os receptores de membrana. Então, aqui você tem os lipídios, isso daqui é uma proteína que está embebida na membrana, como nós já vimos várias outras, né? Canais de ionóforos e bombas, etc., são proteínas, sistemas proteicos que acabam sendo construídos para ficar na membrana, embebida na membrana. E esse receptor também, ele é chamado CCR5, existem vários outros. O CCR vem do receptor CC quemoquina tipo 5, tá? Então, ela pertence à família de receptores beta-quemoquina de proteínas de membranas chamadas integrais. Então, o vírus ele precisa se fixar na membrana para poder começar o processo de internalização da informação genética dele, do RNA ou do DNA dele, ou ele iniciar um processo de endocitose também. De qualquer modo, ele tem que se fixar na membrana, ele usa esses receptores para fazer isso. Então, como que se utiliza, né? Como é que ele faz, como é que é o mecanismo? Então, aqui você tem o CCR5, é um receptor de membrana, o CXCR4 é outro e o CD4 também, certo? Então, esse daqui ele infecta linfócitos T, são os receptores presentes no linfócito T. Então, o HIV tem essas proteínas aqui com laços, chamadas GP120, certo? Esse tipo de laço aqui, os loops, né? Com isso, ele se liga no CD4, e a partir dele se ligar no CD4, ele precisa do suporte do CXCR4 ou do CCR5, que são parecidos, para poder se posicionar aqui e ativar essa proteína para começar a inserção do material genético, que está aqui dentro. Tá? Ele, na verdade, o que está sendo mostrado aqui é que quando ele interage com essa GP41, ele faz essa interação, ele desencadeia aquele processo de endocitose que nós vimos que é o mesmo processo pelo qual a transferrina é internalizada na célula.
Esse tipo de infecção, esse tipo de processo também é utilizado pelo coronavírus, certo? De qualquer modo, ele precisa se fixar e a seleção natural fez com que essa estrutura desses loops aqui se encaixasse num desses dois aqui, o CCR5 ou o CXCR4. Como a pessoa resistente tinha mutação no CCR5, né, eles pensaram o seguinte, é isso que está sendo o problema, ele não consegue estabilizar desse jeito, né, o exemplo aqui está mostrando ele ligando no CCR4, CXCR4, mas ele usa os dois. Então, a ideia é, vamos pegar células linfócitos T em laboratório, isso foi feito em laboratório, ninguém foi modificado geneticamente, e eles mostraram, então, que se ele ditasse os genes responsáveis pela síntese CCR5 e modificasse a estrutura, não haveria infecção, certo? Então, foi isso que foi feito. Então, aqui está falando, né, o que eu falei são correceptores, são chamados correceptores. O receptor principal é o CD4 e o CCR5 ou CXR4 são correceptores. Então, na terapia com o dedo de zinco, né, esse motivo proteico liga uma enzima de clivagem de DNA e o gene CCR5 ao gene CCR5 para fazer uma redução na sequência. Então, aqui está basicamente representado isso, não está representado os dedos de zinco. Mas toda essa sequência que existia aqui, ela foi deletada, ela foi apagada utilizando dedos de zinco. Isso foi feito in vitro. Então, como que só de uma fita, não das duas. Então, como que o organismo ou o sistema de reparos do DNA funciona? Ele pode inserir alguma outra coisa aqui, mas normalmente ele junta as partes aqui até ele achar bases compatíveis, certo? E cria uma nova sequência aqui que foi deslocada. Então, por conta disso, aquela parte da proteína que estava codificada aqui nessa parte não é feita. Então, a fita interior é deslocada, né, essa parte aqui, e aí você tem um mutante chamado delta 32CCR5, certo? A região apagada, ela tem em torno de 32 bases, certo? E essa delta 32CCR5, ela não apresenta a mesma funcionalidade da proteína original, ou seja, o vírus não consegue se ligar. Então, aqui tem a estrutura da proteína, do receptor, normal, certo? Essa daqui é a estrutura predita, e essa daqui é a sequência, a estrutura depois de deletado essa sequência. Então, perceba que tem uma diferença muito grande, certo? E com isso, o vírus não consegue se ligar. Infelizmente, não dá para utilizar isso em humanos, não dava. Por quê? O grande problema das ferramentas de edição genética, essas daqui são as 4 principais, elas estão na ordem, basicamente, cronológica de surgimento, é a eficiência e a precisão, certo? Então, os dedos de zinco são bons, certo? Aqueles que estão no organismo, eles têm uma eficiência grande. O problema é que você pode, não é um problema, mas você pode mandar fazer o dedo de zinco. Nesse caso desse experimento com o HIV, eles viram aonde que tinha que cortar e encomendaram um dedo de zinco com aquela sequência de aminoácidos, certo? O problema é que o desenho, ou seja, a construção, ela é cara e trabalhoso. E, além disso, nesse caso, requer regiões ricas em guanina, que ocorrem raramente na maioria dos alvos desejados. Então, dedos de zinco são específicos, de certo modo, para certas regiões ricas em guaninas. Então, você não pode usar ele para fazer a deleção ou a edição de qualquer gene que você queira. E além de ser caro, tá? Aqui tem a lista de vantagens e desvantagens, mas o problema maior são as desvantagens. Meganucleases também, né, são proteínas ou enzimas, né, que você usa para fazer edição, mas o problema é que elas são difíceis de separar dos domínios de clivagens, né, das DBD, que é a quebra da dupla fita. A legenda está aqui, depois, na hora que você ler, que a gente não precisa ler isso agora. E a funcionalidade dessas nucleases está mais associada à correção de genes mutados. As TALENs começaram a ter bastante expectativa nelas, né? Elas são similares aos dedos de zinco, certo? Mas o problema é a dificuldade de se construir o transportador das TALENs, são chamados plasmídios, que codifiquem essas TALENs dentro do sistema. Na verdade, você manda a receita lá para dentro e eles codificam e fazem essas enzimas lá dentro. Então, devido ao tamanho do complexo.
A esperança hoje, cada uma dessas daqui tem um problema, mas também a eficiência, né, ou a porcentagem de edição correta varia. O que significa porcentagem de edição correta? Está programado para ir lá clivar uma certa posição do DNA. Ele pode clivar outra. Então, você não pode fazer uma edição genética, falar, eu vou cortar esse gene, e de repente você corta outro pedaço, e aí dá uma outra mutação e a pessoa aparece com outro problema. Esse é o grande problema que a edição genética está sendo limitada até hoje. Até o surgimento da CRISPR-Cas9. Tá? Isso daqui foi descoberto por um pessoal da indústria alimentícia, da área de iogurtes, se eu não me engano, da Danone, que ele estava pesquisando fagos, né? Ou seja, vírus que infectam bactérias ou que infectam, no caso, as leveduras que eles usavam para fazer a fermentação. Ele perdia a levedura, que cada levedura tem a sua característica, dá sabor e dá tipos produz certos tipos de subprodutos que dá aquele sabor diferente, para vinho, para queijos e para bebidas fermentadas também, como no caso do iogurte. Então, a CRISPR-Cas9, na verdade, é um sistema de defesa de uma bactéria que, quando o vírus injeta o material genético, ela vai lá e pica o material genético. Então, é uma ferramenta muito eficiente e muito específica que normalmente trabalha 98% das vezes corta no lugar correto, certo? O problema é esses 2%. Então, esses 2% é a indução de mutações e rearranjos fora do alvo desejado. Todas têm, certo? Essa daqui é a que menos tem. Mas, como agora a precisão aumentou muito, há uma tendência disso daqui ser realmente muito utilizado. Está sendo utilizado. A área de agronomia ganhou muito com a CRISPR-Cas9 para fazer modificação genética de plantas. E já existe também como que diz, imunoterapias, certo? Para tratamento de leucemia, várias dessas imunoterapias, tratamento de câncer, de outros tipos de deficiência, e problemas, está sendo usado o CRISPR-Cas9, mas sempre editando as células do lado de fora do corpo, selecionando aquelas que têm a mutação desejada e depois inserindo novamente. E mesmo assim não é garantia que dê certo. Houve um caso já de um cientista chinês, se eu não me engano, que ele usou CRISPR-Cas9 para editar uma criança, certo? Um embrião, na verdade, e eu não sei como que está o caso agora, mas foi o primeiro já que aconteceu comprovado, o cara sumiu e ninguém mais falou nada do trabalho. Mas no futuro, quando melhorar esse sistema aqui para ter essa precisão de 100%, aí você vai poder tratar geneticamente não só problemas de câncer, de tumores, assim por diante, mas também qualquer tipo de doença genética relacionada a mutações de genes simples. Quando você tem muita mutação é complicado, mas de genes simples dá para resolver. Então, aquelas doenças de talassemia, muitas vezes, ou a anemia falciforme, que é simples o gene, que é só uma letrinha, às vezes, que está trocada, essa daqui pode ser usada para esse tipo de correção, certo? Com isso, a gente encerra, então, essa parte dos metais na medicina. E nós seguimos, então, para a segunda parte da aula e início desse novo tópico, né? Lembrando sempre que a ideia é ver sempre no sistema biológico como os compostos de coordenação são utilizados, os papéis dos metais ali, e quais características dele que garantem a funcionalidade daquele sistema biológico. Então a gente parte agora para ver como que os metais e esses compostos participam na cadeia de transporte de elétrons e citocromos, certo? Citocromos são enzimas também. A ideia aqui é perceber novamente ligado lá àquela aula que falava seleção de metais. Por que eles foram selecionados? Então aqui é conferir, né, que realmente o porquê dele, quais essas características desses metais. Como a gente já falou, o zinco foi selecionado porque ele não oxida, não sofre reação de oxidação-redução e consegue mesmo assim ter atração eletrostática. O ferro e os outros metais que sofrem oxidação-redução são escolhidos ou foram escolhidos justamente por causa disso. Aí tem que ter um tratamento mais complexo deles para manter essa oxidação-redução sob controle, certo? E a ideia desses metais, né, como que diz, na cadeia de transporte de elétrons e outros rotas metabólicas que a gente tem,
né? Inicialmente, você vê elas participando de enzimas que desativam espécies reativas, certo? Então, as espécies reativas de oxigênio, novamente, de volta, elas vão causar danos celulares e alteração do balanço de cargas aqui. Aqui você tem representado um esquema, né, de uma célula eucariótica, com isso, essa daqui é a membrana celular, e aqui dentro alguns processos. Então você tem a mitocôndria, você tem o retículo endoplasmático aqui representado e a membrana. Por que eles estão representados? Porque eles contêm as três principais fontes intracelulares de produção dessas espécies reativas, que é a cadeia de transporte de elétrons das mitocôndrias, aqui representado por ETC, o ER é o retículo endoplasmático, onde você também tem cadeia de transporte de elétrons, e na membrana você tem a NADPH oxidase, certo? Que é uma enzima que justamente ela faz a oxidação do NADPH, chamada de NOx, e produz também espécies reativas de oxigênio. A principal espécie reativa de oxigênio produzida é o superóxido, o O2-. Então, na cadeia de transporte de elétrons na respiração celular, né, que você usa oxigênio, você vai produzir O2-. No retículo plasmático também. E na conversão do NADPH, certo? Você também vai produzir O2-, aqui, o superóxido. E ela produz, a NOx produz tanto intracelular quanto extracelular. Então você tem que ter um conjunto de enzimas que é responsável pela neutralização dessa espécie, principalmente porque a espécie tem carga, certo? Então, se ele altera o balanço de cargas do lado de dentro e do lado de fora, começa a dar problemas no funcionamento porque a DDP é alterada, certo? Então, nesse caso, essas enzimas, né, são chamadas superóxido desmutases, elas são responsáveis pela conversão do superóxido justamente numa espécie neutra. Essa espécie neutra, aqui no caso, né, ela vai ser a água oxigenada. Então, ela faz a conversão direta, ou no caso aqui, quando você também tem a produção de óxido nítrico dentro da célula, que ele tem várias funções no metabolismo, no funcionamento, na fisiologia, né? Uma das principais é a própria controle de vasoconstrição e vasodilatação. Ele pode formar essa espécie aqui, que é o peroxinitrito. Então, a superóxido, ela tanto converte diretamente superóxido em peróxido de hidrogênio, ou converte o peroxinitrito também, certo? Em peróxido de hidrogênio, via reação também com O2. Então, todo mundo aqui que é o espécie reativa do superóxido é convertido em peróxido de hidrogênio. Posteriormente, esse peróxido de hidrogênio aqui pode, como nós já vimos anteriormente, reagir com o ferro 2 ou cobre 2 presentes livres, né, ou mesmo nos sistemas intracelulares, e produzir a hidroxila, né, o radical hidroxila. Então, para evitar isso, esse peróxido de hidrogênio tem que ser convertido em água. Então, você usa catalases para isso daqui. Ou as GPX-PRX, que são as glutationas peroxidases ou peroxiredoxinas. E quando elas fazem a conversão, né, nesse caso aqui, da glutationa peroxidase, ela gera a glutationa oxidada, que é reduzida pela glutationa redutase, GR aqui, para a forma reduzida, GSH, consumindo, né, convertendo um NADPH em NADP+. Ela precisa do elétron para repor que o elétron que foi reduzido, que foi retirado daqui, foi oxidado. Então, esses são os sistemas, e essas enzimas todas possuem, basicamente, né, para fazer esse controle, elas contêm ferro, normalmente 2+, ou cobre 2+, porque são metais, nesse caso, que você consegue interagir com o oxigênio, as sódios principalmente, e essas catalases aqui também têm ou cobre ou ferro para poder lidar também com o peróxido de hidrogênio, certo? O 97% dos ferros que a gente tem no organismo, dos íons ferros, eles estão empregados no transporte ou no armazenamento de íons ferro dentro do organismo. A gente já viu todo mundo desses daqui, da hemoglobina, mioglobina, transferrina, ferritina e a hemocidelina. Então, 97% está aqui. Lembre-se que eu falei na aula que a gente precisa de ferro para outras atividades também, certo? Não só o transporte e armazenamento, mas você tem também a produção de energia,
né, do ATP e tudo mais. Cadeia de transporte de elétrons está ligado a isso. Então, as catalases, peroxidases, essa citocromo C e a C-oxidase especificamente, e proteínas de ferro e enxofre, todas elas contêm ferro, né? Que tipo de ferro? O H aqui significa ferro M e o NH é não M. Então, no caso, as catalases até o citocromo C oxidase, você tem tudo ferro M. E as proteínas de ferro e enxofre, elas não têm ligantes macrocíclicos, elas fazem um cluster de ferro ligado a enxofre. Por isso que é não M, a gente vai ver ela mais à frente, tá? E elas contêm 2 a 8, estoca bastante, então elas são importantes porque tem muito ferro para oxidar ou reduzir, tá ok? Esse daqui o que a gente acabou de ver, né, o metabolismo de peróxido de hidrogênio, principalmente, ou a transferência de elétrons, no caso da citocromo C. Aqui também, na citocromo C oxidase, você tem a transferência de elétrons, certo? Mas é utilizado para fazer a oxidação final de O2 até água. Nós vamos ver 3 dessas daqui. A citocromo C, a C-oxidase e as proteínas de ferro e enxofre, chamadas também ferrodoxinas. Começando, então, pelos citocromos. Os citocromos são proteínas, obviamente, né, de membranas. De novo, aqui um esquema. Esse daqui é um exemplo da citocromo C-oxidase, que tem um grupo M. E as proteínas, elas são complexas, são grandes, digamos assim. E elas estão presentes na membrana interior de mitocôndrias, no retículo endoplasmático dos eucariontes, cloroplasto de plantas ou em micro-organismos fotossintéticos. Ou seja, é uma proteína ou é uma enzima baseada em ferro e ferro-cobre, que ela tem provavelmente uma história desde o início do desenvolvimento da vida no planeta, certo? E ela está presente em todos os organismos da árvore de evolução, desde micro-organismos, vegetais, até células eucarióticas. A variação que tem desses citocromos, principalmente, é aquela onde o anel porfirínico vai ter grupos laterais diferentes. Normalmente são proteínas monoméricas, né, ou fazem parte, são consideradas subunidades de complexos enzimáticos mais complexos. Todos eles têm a função de catalisação de reação redox, ou seja, o ferro ou o cobre presentes aqui, a ideia é de estarem ali não por uma questão somente de atração eletrostática, mas de poder ser oxidado ou reduzido sem perder a ligação aqui. Qual é para você não liberar ferro, né, para ficar livre, você tem que ter um ligante estável, então um macrocíclico. Qual é o macrocíclico mais utilizado nos sistemas biológicos? É o anel porfirínico. Então, para acomodar esse anel porfirínico em diferentes citocromos, então, por exemplo, esse daqui nós temos o citocromo C, o P450, que é responsável pelo metabolismo de drogas insolúveis, o B562 ele é da Escherichia coli, tá? O citocromo F está nas plantas, que faz parte do processo de fotossíntese. Então, para acomodar o M nessas diferentes estruturas proteicas, o que a natureza fez foi trocar grupos laterais. É só isso. O anel fica intacto, mas você troca grupos laterais. E normalmente eles chamam MC, MD, B, O, A, etc. Está relacionado ao tipo de citocromo. Okay? Por que o anel porfirínico foi escolhido? Porque se você quiser fazer reação de oxidação-redução, ele é excelente para isso, certo? É um conjunto de anéis, você tem insaturações ao redor aqui no anel, que propicia até ter delocalização eletrônica. Ou seja, você tem nuvens π acima e abaixo do anel, como se fosse aquele quadrupolo que a gente já viu lá faz tempo, tá? Então, com isso, os elétrons nesses sistemas, eles têm alta mobilidade, porque eles, em qualquer ponto que você interage aqui, você consegue transferir esses elétrons. E facilita a reação de oxidação-redução envolvendo ferro, a transferência de elétrons para ferro ou do ferro para alguém, tá? Então, isso também é um dos motivos que o grupo M tem que ser protegido tanto em hemoglobinas quanto nesses outros moléculas. Então, citocromo C oxidase, por exemplo, os grupos M são 2 grupos M, contém ferro 2+, e tem também cobre+. A gente vai ver o porquê isso, porque você precisa prender o oxigênio lá para converter em água, e aí você precisa de 2 metais para poder fazer a oxidação-redução. Tá? No sítio catalítico tem esses 2. Então, nesses citocromos, não só no C oxidase, você vai ver variações de estado de oxidação do ferro de 2 até 4,
tá? Ou redução de 3 a 2. Esse 2 a 4 aqui a gente vai ver no citocromo P450, que é aquele responsável pelo metabolismo de drogas, inclusive cafeína, por exemplo. Eles são capazes, então, eles estão envolvidos em catalisar reações de oxirredução. Os citocromos, eles sempre estão presentes em membranas, são proteínas de membrana, certo? E, juntamente com seus complexos sulfatores, são distribuídos espacialmente de maneira organizada. Então, você não vai ver ele distribuído em qualquer lugar da membrana, eles sempre estão em conjunto, certo? Aqui, no caso, né, da membrana tilacoide, você tem aqui a síntese, ou a conversão do NAD+, etc., eles estão relacionados diretamente sempre com a síntese do ATP, certo? Então, eles são sempre próximos à ATP sintase, por exemplo. No caso aqui dos organismos fotossintetizantes, que podem ser as plantas ou bactérias, então, um fóton desloca um elétron aqui nos sistemas, né, do fotossistemas, que a gente chama, são 2 fotossistemas, nós vamos ver isso daí também na próxima aula, e aí esse elétron começa a andar dentro, transportado, né, por essas estruturas, oxidando e reduzindo esses metais aqui, normalmente de ferro. E, inclusive, há algumas dessas proteínas, essas enzimas, que se deslocam dentro da própria membrana, sem sair dela. Tá? São lipossolúveis para fazer essa transferência. E esses elétrons são utilizados aqui, por exemplo, né, para converter água em oxigênio. Aqui. Você oxida a água e converte em oxigênio, que é o subproduto da fotossíntese. No caso de bactérias ou dos sistemas que contêm mitocôndrias, como no nosso caso, você vai fazer o contrário, vai converter o oxigênio em água, certo? É essa reação aqui. Então, com isso, você permite a síntese do ATP. Os elétrons que são tirados da via glicolítica entram aqui na cadeia de transporte e vão ser utilizados na síntese do ATP. Então, só para o pessoal que não lembra, né, essa cadeia de transportes de elétrons está relacionado ao processo de fosforilação oxidativa, que é a convergência final de todas as vias de degradação oxidativa. Quando se fala isso, é a convergência dos elétrons que você tirou da quebra das ligações da glicose, principalmente. Tá? E esse é um processo metabólico, como eu disse, envolvido sempre na síntese da ATP, né, a partir da energia produzida justamente pela cadeia de transporte de elétrons. Por que isso? Porque naquela condução eletrônica que acontece, você gera uma corrente elétrica e essa corrente elétrica é usada para bombear prótons para o lado de fora e para o lado de dentro. Então você faz o transporte, muda a DDP da membrana para poder manter a enzima responsável pela síntese de ATP funcionando. Tá legal? Então, ela está sempre utilizando essa cadeia de transporte de elétrons na cadeia respiratórias, de organismos aeróbios, obviamente. Então, ela sempre depende da energia armazenada na forma desse gradiente de prótons que eu falei, que essa corrente elétrica, digamos assim, é usada para manter. Então, ela é a força motriz ou DDP de prótons, tá? E ela é obtida a partir desse transporte de elétrons através da membrana e da ATPase. Então, para quem não viu ou para quem não lembra de fosforilação oxidativa, vamos assistir um vídeo aqui e ela tá com legenda para relembrar basicamente isso. Tá? The electron transport chain is a series of protein complexes embedded in the mitochondrial membrane. Electrons captured from donor molecules are transferred through these complexes. Coupled with this transfer is the pumping of hydrogen ions. This pumping generates the gradient used by the ATP synthase complex to synthesize ATP. The following complexes are found in the electron transport chain: NADH dehydrogenase, cytochrome BC1, cytochrome oxidase, and the complex that makes ATP, ATP synthase. In addition to these complexes, 2 mobile carriers are also involved: ubiquinone and cytochrome C. Other key components in this process are NADH and the electrons from it, hydrogen ions, molecular oxygen, water, and ADP and PI.
which combine to form ATP. At the start of the electron transport chain, 2 electrons are passed from NADH into the NADH dehydrogenase complex. Coupled with this transfer is the pumping of 1 hydrogen ion for each electron. Next, the 2 electrons are transferred to ubiquinone. Ubiquinone is called a mobile transfer molecule because it moves the electrons to the cytochrome BC1 complex. Each electron is then passed from the cytochrome BC1 complex to cytochrome C. Cytochrome C accepts each electron one at a time. 1 hydrogen ion is pumped through the complex as each electron is transferred. The next major step occurs in the cytochrome oxidase complex. This step requires 4 electrons. These 4 electrons interact with a molecular oxygen molecule and 8 hydrogen ions. The 4 electrons, 4 of the hydrogen ions, and the molecular oxygen are used to form 2 water molecules. The other 4 hydrogen ions are pumped across the membrane. This series of hydrogen pumping steps creates a gradient. The potential energy in this gradient is used by ATP synthase to make ATP from ADP and inorganic phosphate. The ATP synthesis steps you see here are discussed in greater detail in the ATP synthase gradients animation. This animation illustrates 2 full cycles of electron donation. In biological systems, however, many electron transport cycles occur simultaneously, helping to ensure that the proton gradient is always maintained. Então, o que ela quis dizer, como esse daqui é só um ciclo, né? Você tem essa sequência aqui ao longo de toda a membrana interna da mitocôndria, ou dos cloroplastos, ou nas membranas dos micro-organismos, certo? Então, esse transporte feito aqui cria essa corrente eletrônica usada para criar um DDP, certo? Então é por isso. Então, todas essas enzimas, ou esses sistemas enzimáticos que transportam o elétron, eles transportam esse elétron num cátion metálico, que foi reduzido e depois vai ser oxidado, certo? E onde se encontram esses íons metálicos no sistema de transporte de elétrons? Eles estão em grupo M e nas ferrodoxinas. E é desse ponto que a gente continua na próxima aula. A bibliografia dessa aula está aqui no Princípios de Bioquímica, capítulo 19, para vocês verem mais detalhes da fosforilação oxidativa, certo? No item 19.1, dá uma olhada na cadeia respiratória mitocondrial, vão da página 712 e 728. Esse daqui está na internet. E temos 4 artigos aqui para falar sobre os radiofármacos, certo? E especificamente um pouquinho também da técnica de edição de DNA que utiliza os dedos de zinco. Então é isso. Na próxima aula a gente continua a ver metais na cadeia de transporte de elétrons e os citocromos, parte 2. Até lá!